queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Céu e o Inferno. Aqui, diariamente, estudamos por mais ou menos 15 minutos a quarta obra da codificação espírita realizada por Allan Kardec, o Céu e o Inferno. Nós estamos hoje entrando no capítulo 6 da primeira parte. A primeira parte deste livro trata sobre a doutrina. O capítulo 6 vai falar sobre doutrina das penas eternas. Sim, nós já vimos que penas eternas não existem, já que nós vamos progredindo e uma hora, a eternidade, uma hora lá, nós alcançaremos a perfeição e isto ficará para trás. Mas vejamos lá. Nós temos aqui como subitens deste capítulo origem da doutrina das penas eternas, argumentos a favor das penas eternas, impossibilidade material das penas eternas, a doutrina das penas eternas fez sua época. Ou seja, foi forte em algum momento do passado. Ezequiel, Antigo Testamento, contra a eternidade das penas e o pecado original. Muito bem. Então vejamos. Primeiro subitem, origem da doutrina das penas eternas. Item 1, diz-nos Kardec. A crença na eternidade das penas perde cada dia tanto terreno que, sem ser profeta, cada um pode prever-lhe o fim próximo. Ora, nós estamos em 1865. Quem acredita hoje nisso? Será que tem? Deve ter, né? Ainda tem pessoas que acreditam, mas com certeza muito menos gente do que em 1865. Essa doutrina das penas eternas foi combatida com argumentos tão poderosos e tão lógicos, não é? Que parece quase supérfluo dela ocupar-se hoje em dia e que basta deixá-la morrer aos poucos. Entretanto, não se pode dissimular ou não se pode esconder que, por caduca que seja, por sem sentido que ela realmente seja, é ainda o ponto de reunião dos adversários das ideias novas, o que defendem com mais obstinação. Por quê? Porque é um dos lados mais vulneráveis e prevêem as consequências do seu fracasso. Desse ponto de vista, esta questão merece um exame sério. Ou seja, repetindo aqui, não se pode dissimular, não se pode esconder que, por mais velha, sem sentido, né, vencer o prazo de validade desta ideia, ainda é o ponto de reunião dos adversários das ideias novas. Mas essas ideias novas estão lá no século XIX ainda, está bem? É bom que contextualizemos. Então, pode ser até que todos os argumentos que Kardec vai nos trazer neste capítulo, isso nós vamos vendo juntos, já tenham sido vencidos, essas necessidades de haverem esses argumentos. Mas nós, particularmente, posso dizer que tenho aprendido tanto com esta obra que eu estou curiosa em aprender mais, confesso. Vejamos, então. A crença, item 1. Já vimos. Bom. Ok. Item 2. A doutrina das penas eternas, como a do inferno material, tiveram a sua razão de ser, quando esse temor podia ser um freio
para os homens pouco avançados, intelectual e moralmente. Medo, né? Medo é um freio. E aquele inferno que nós vimos descrito, freia, ficamos em choque, assim, não é? Do mesmo modo que não foram, senão pouco ou nada, impressionados pela ideia de penas morais, não o teriam sido mais pela das penas temporárias. Ou seja, se fossem apenas penas morais, nós vimos, não é, o quanto foi reforçado a ideia de que até Deus trouxe de volta os corpos físicos dos mortos para que eles sofressem mais. Não eram penas morais, não era um remorso, não era um sentimento de culpa, não, era o fogo, era a lava, eram os tormentos físicos para deter pelo temor. Então, além disso, ele vai trazer também que seria muito pouco forte para deter uma pena temporária. Pena temporária, isso aí não vai assustar muito. Tem que ser pena eterna. Tem que ser um fogo eterno numa que nunca mais sai de lá. Não compreenderiam mesmo a justiça das penas graduadas e proporcionais, como nós vemos lá no inferno grego, não é? Já no católico, não. É todo mundo junto e misturado, não importa o que fez. Porque não estavam aptos a compreender as delicadas diferenças do bem e do mal, nem o valor relativo das circunstâncias atenuantes ou agravantes próprias da justiça, não é? As questões atenuantes e agravantes. Item 3. Quanto mais os homens estão próximos do estado primitivo, os homens são os espíritos encarnados, quanto mais os homens estão próximos do estado primitivo, tanto mais são materiais, ou seja, mais difícil ter um senso moral aprimorado, não é? O senso moral é o que se desenvolve neles o mais tardiamente. Por essa mesma razão, não podem fazer senão uma ideia muito imperfeita de Deus e dos seus atributos, e uma não menos vaga ideia da vida futura. Assemelham Deus, comparam Deus à sua própria natureza. Então, né, está lá no teto da Capela Sistina, Deus criando Adão, e Adão, um ser humano, e Deus, um idoso, não é? Tocando com a ponta do dedo, Criador, a ponta do dedo da criatura. Lindíssima pintura de Michelangelo. Então, assemelham Deus à sua própria natureza, Capela Sistina, que fica em Roma. Okay? O teto da Capela Sistina foi pintado por Michelangelo, e ali nós temos a criação. Deus criando Adão, tocando com a pontinha do dedo de Deus, a pontinha do dedo de Adão. Assemelham Deus à sua própria natureza, é para eles um soberano absoluto, tanto mais temível porque é invisível, igual a um monarca terrível, oculto em seu palácio, que não se mostra nunca aos seus súditos. Ele não é tão poderoso senão pela força material, porque não compreendem a força moral. Então, eles achavam, lá atrás, homem primitivo, não é? Que Deus era terrível e que vinha com aquelas forças abalando toda a materialidade. Então, haviam, inclusive, não é? Civilizações que faziam sacrifícios humanos para os deuses, para aplacar a ira dos deuses, né? As ideias que se tinham. Ele não é poderoso senão pela força material, porque não compreendem a força moral,
não o veem senão armado do raio. Lembrando, não é? Zeus no Olimpo, com seu raio. Ele não é senão poderoso pela força material, porque não compreendem a força moral. Não o veem senão armado do raio, no meio de relâmpagos e tempestades, semeando na sua passagem a ruína e a desolação, a exemplo dos guerreiros invencíveis. Um Deus de mansuetude e de misericórdia não seria um Deus, mas um ser fraco que não poderia fazer-se obedecer. A vingança implacável, os castigos terríveis, eternos, não tinham nada em contrário à ideia que faziam de Deus. Nada que lhes repugnasse a razão. Imagina, Deus poderoso tem que ser um Deus mau. Para ser poderoso tem que ser mau. E isso não repugna a razão. Isso fazia à época todo sentido. Implacáveis eles mesmos em seus ressentimentos cruéis para com os seus inimigos, sem piedade para com os vencidos, os seres humanos primitivos. Deus, que lhes era superior, deveria ser ainda mais terrível. Para tais homens seriam precisas crenças religiosas assimiladas à sua natureza ainda rude. Uma religião muito espiritual, toda de amor e de caridade, não poderia se aliar com a brutalidade dos costumes e da razão. Ou melhor, dos costumes e das paixões. Não censuremos, pois, a Moisés pela sua legislação draconiana. As leis de Moisés são muito duras. Nós temos os 10 mandamentos que Moisés recebeu no alto do Monte Sinai, e nós temos as leis que ele fez. E porque o povo que saiu do Egito era muito, muito endurecido, suas leis eram muito duras. E era preciso que fosse assim à época para submeter aquele povo violento, não é? Aquele povo voluntarioso, que dificilmente se submeteria se as leis não fossem bastante duras. Então, não censuremos, pois, a Moisés pela sua legislação draconiana, quer dizer, muito dura, que teve dificuldade para conter o seu povo indócil. Então, para isso, as leis precisavam ser duras. Nem de ter feito de Deus um ser vingativo. Era necessário nessa época. A doce doutrina de Jesus poderia não encontrar eco e teria sido ineficaz. O tempo de Moisés, mais de 1.500 anos antes da chegada de Jesus. Ok? Isso. No Egito, onde haviam muitos deuses, não é? Teve um período em que houve uma tentativa de trazer a ideia do Deus único. E esse Deus era um Deus pacífico, era um Deus de amor. O que aconteceu? O faraó foi morto porque houve um faraó que acatou essa ideia e mandou destruir os templos e acabar com os deuses múltiplos, iam ser só, ia ser só aquele único Deus. Então, o faraó foi morto, voltou-se ao politeísmo. Por quê? Porque ainda havia um sistema que não apoiava aquela ideia, mas ali já houve um raiozinho de luz, não é? E depois o povo hebreu, então no povo hebreu veio Jesus, não é? O enviado, o Messias, ali não ia nascer a ideia do Deus único, porque a humanidade não estava minimamente amadurecida para receber essa semente. Quando Jesus veio, e nós vimos como ele terminou, não é? Crucificado, mas lá deixou a semente plantada. Aonde? Nos nossos corações. Isso ele descreve brilhantemente na parábola do semeador. Vamos ficar por aqui, amanhã continuamos com o nosso projeto 15 minutos, o céu e o inferno.
Até lá, muita paz a todos.